Oi, gente, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje eu quero aqui falar um pouco sobre o ministério profético, sobre profecia. Deus pode usar, como que isso acontecia, isso pode acontecer ainda hoje, se é verdade, se é mentira, como é que é, né? Então, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o ministério profético, mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Sabe, amada igreja, que eu quero aqui falar sobre profecias. Deus pode usar uma pessoa hoje, na época da graça, e ou não. Como é que é, irmã Raquel? Sabe que Deus ele fala, e a maior profecia é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Essa é a maior profecia. Portanto, eu quero falar aqui que Deus, ele pode falar também de infinitas outras formas, se bem que a primeira voz profética está aqui, ela é soberana, que é a própria palavra. Mas isso não isenta de Deus falar de infinitas outras formas. Nós não podemos limitar o agir de Deus, o trabalhar de Deus e muito menos o falar de Deus. Existem alguns segmentos nossos, alguns irmãos nossos que não crê nessa linha. Sobretudo alguns, devido a alguns problemas que realmente acontecem. Acontece, irmã Raquel, acontece. Porque a Bíblia vai dizer que nem todos que estão em Israel são israelitas. Então nós precisamos pedir a Deus, primeiramente, o dom do discernimento, irmãs. Segundo, Deus nunca vai falar algo que vai de encontro à sua palavra, que é contrário, vai anular a sua palavra. Então, nesse tempo hoje, eu até acredito, eu já citei aqui exemplos, como no vídeo de ontem que eu falei, que Deus tomou uma irmã para me falar, para me alertar, para exortar acerca ali da chave que eu deixava aqui do lado de fora e também de algo de oculto no quintal. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui embaixo para você assistir esse vídeo, que foi um testemunho assim forte, muito forte, irmãs, fortíssimo. Então Deus ele pode sim usar uma pessoa para falar, seja de forma exortativa, ou para consolar a pessoa, ou transmitir mesmo uma mensagem, porque o Deus que nós servimos, ele transmite a mensagem que é a palavra. Então, e essa palavra muitas das vezes ela pode ser uma palavra revelada da parte do Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, essa forma era muito comum, mas não era permanente hoje, como na época da graça, era de forma transitória. Nós observamos algumas vezes Sansão. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, né, o possuía, pairava, ia ali com ele frente a alguns desafios. Então, a atuação do Espírito Santo de Deus era de forma transitória e não permanente como hoje, reafirmando. Um grande exemplo também foi aquela luta em Ramote-Gileade, onde Acabe, juntamente com Josafá, vão subir, eles resolvem consultar ao Senhor, chamam um profeta, e ali o profeta vai chamar-se um tangedor para tocar a harpa. Era feito toda uma atmosfera, irmãs, para que
o Espírito Santo ali falasse, para que Deus ele falasse. Eu esqueci o nome daquele profeta. Irmãs, ele leva um soco aqui, irmãs, no queixo. E muito triste, né? Muito triste aquele acontecimento. E o fato é que o que ele profetizou ali realmente aconteceu. O rei Acabe mandou dar um soco nele e ele caiu ali e ainda mandou prender o profeta. Olha, irmãs, o ofício de profeta. Mas, Raquel, o que é um profeta? O profeta é a pessoa responsável por transmitir a mensagem de Deus. Seja em um púlpito pregando, ou o teu pastor, a tua pastora pregando, também está sendo um profeta, que está transmitindo a mensagem, a palavra de Deus. Agora, na época da história da igreja primitiva e até hoje, mas existem sim os profetas. Eu citei aqui e aquilo acontece. Existem sim os profetas, irmãs. Até hoje. Existe, irmã Raquel, existe. Deus pode usar sim uma pessoa para falar, para te alertar, para exortar. Aqui no Novo Testamento, em Atos, capítulo 21, 9, eu só estou falando isso porque tem pessoas que não acreditam, acham que isso só foi no tempo passado. Realmente aconteceu no tempo passado de forma transitória. Mas hoje o Espírito Santo ele atua na igreja e ele trabalha como ele quer, da forma que ele quiser operar e trabalhar. E em Atos capítulo 21, verso 9 vai dizer: tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-se ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou, dizendo: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão o dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, irmãs, nós vemos aqui um profeta Ágabo que vai profetizar, vai falar por intermédio do Espírito Santo de Deus, aleluia, o que iria acontecer com Paulo. E a Bíblia aqui ainda vai dizer que ele que tinha ali, 4 filhas donzela. Tinha 4 filhas donzela, tá no versículo 9. 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, irmãs, nós precisamos crer nessa palavra. A palavra de Deus, ela não mente. O dom de profecia, sim, ele pode sim ser usado. Ele pode sim, mas ser usado. Tem um outro texto aqui também que eu havia separado. O dom de profecia, mas ele pode sim ser usado. E para quê? Para edificação, consolo, para edificação, consolo, exortação do corpo de Cristo. Então existe sim, irmãs, os verdadeiros profetas. Existem os falsos, Normalmente os falsos são a maioria. E normalmente eles falam aquilo que quer agradar o ego, quer agradar a vaidade. Não é para o arrependimento, mas existe sim os profetas verdadeiros. E aqui nessa palavra nós vemos que, nesse caso aqui, era um profeta verdadeiro, Ágabo. E ali ele vai profetizar para o apóstolo Paulo. Eu havia aqui separado também um outro texto que se encontra aqui, capítulo 11, versículo 27, que diz assim: naqueles dias, 11, 27, naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, irmãs, Ágabo era um profeta, Ágabo era um grande profeta.
Isso aqui realmente aconteceu. E depois lá na frente, no 21 que eu havia lido, né, nós vemos ali também a atuação desse profeta. Os profetas verdadeiros, normalmente, eles são em minoria. Então, nós vemos aqui a atuação de um profeta, juntamente ali com filhas, né? Quatro filhas donzelas que profetizavam também. Elas profetizavam. Então, irmãs, vamos crer, né? Eu citei aqui o exemplo no testemunho da irmã que havia profetizado e falado que iria acontecer comigo. Inclusive aqui dentro do meu lar, vou deixar o link aqui. Então, crê, porque existe sim, existe. Se você também tiver um testemunho, coloca aqui embaixo que eu quero ler, porque é algo que muito edifica o corpo de Cristo. Amém? Deus abençoe. Paz.